O câncer de intestino está entre os 3 de maior incidência no Brasil, segundo o INCA. Cerca de 45 mil casos são registrados por ano. A maioria dos pacientes tem mais de 50 anos, mas o número de pessoas abaixo dessa faixa etária vem aumentando em pessoas com diagnóstico. Hábitos de vida mais saudáveis e a realização de exames como a colonoscopia podem evitar a doença. 7h56, dica de saúde. Olha só a reportagem na tela do Balanço. Uma dor abdominal inesperada mudou a rotina planejada de Helenita. Aos 53 anos de idade, ela descobriu que o desconforto era um câncer de intestino. Ela conta que o diagnóstico demorou porque os médicos suspeitavam de outra doença. Achava que era algo que eu tinha comido, que tinha feito mal, né? Tanto é que foi apenas um incômodo, não foi uma dor muito grande, um incômodo no meu intestino, no meu abdômen, na realidade. Nós começamos o tratamento da diverticulite, por quê? Porque os sintomas são muito parecidos com o da diverticulite. E quando a gente fez o procedimento cirúrgico, aí teve a biópsia, e na biópsia foi diagnosticado que não era a diverticulite, e sim um carcinoma. Nomes famosos já chamaram a atenção para o câncer de intestino, como os jogadores Pelé e Roberto Dinamite, que acabaram morrendo por causa da doença. E o diagnóstico da cantora Simone também serve como um alerta. Um dos casos recentes mais conhecidos é o da cantora Preta Gil, que descobriu o câncer em 2023, aos 48 anos de idade, após perceber alterações no corpo. Além da alteração intestinal, podem ser sintomas de câncer de intestino: sangue nas fezes, dor ou desconforto abdominal com cólicas e gases, perda de peso repentina ou sem explicação, cansaço, fraqueza e anemia. Em termos de incidência e de mortalidade, ele fica ali entre o segundo e o terceiro entre homens e mulheres no Brasil, os dados do INCA mais recente. Então é uma alteração, normalmente uma alteração genética, e essa alteração genética não necessariamente ela é congênita, ou seja, não necessariamente ela passou de pai para filho, mas é uma alteração no DNA que essas células começam a se proliferar de forma desordenada no intestino e aquela massa de célula começa a ocupar a luz do intestino, dificultando a passagem do bolo fecal, e aí a gente tem os principais sintomas. Alimentação rica em gorduras e pobres em fibras, o tabagismo, consumo frequente de bebidas alcoólicas estão entre os principais fatores que contribuem para o aumento dos casos, principalmente entre jovens e adultos com menos de 50 anos. Uma alimentação hoje mais desregrada, muito rica em carne vermelha, muito rica em condimentos e muito rica em carnes, em alimentos processados, aumentam esse risco, além de alguns fatores genéticos e congênitos, passar de pai para filho, mas isso é uma minoria dos casos. É importante que a gente tenha em mente que isso é uma minoria dos casos. A maioria dos tumores de cólon, eles são esporádicos. O câncer de intestino é uma das doenças que mais preocupam os especialistas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar 45.630 casos da doença, uma média de 21 casos a cada 100 mil habitantes. Desse total, mais de 21.900 diagnósticos devem ocorrer em homens e cerca de 23.600 em mulheres. Os números são alarmantes e reforçam que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para reduzir o impacto da doença. Hoje em dia, a gente tem uma indicação pelo Ministério da Saúde de todo indivíduo aos 50 anos de idade fazer uma colonoscopia de rastreio, né? Algumas sociedades, como a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, indica esse rastreio mais precoce, aos 45 anos. E, em alguns casos, como, por exemplo, um paciente que já tem histórico familiar, que tem um maior risco, ou um paciente que tem um histórico pessoal de câncer no passado, até mais precoce do que isso. Para a dona Helenita, o câncer poderia ter sido evitado se ela tivesse feito os exames recomendados. O meu médico, ele disse que se eu tivesse feito a colonoscopia aos 40 anos, muito provavelmente eu teria descoberto o pólipo, retirado o pólipo ainda no exame da colonoscopia, e muito provavelmente eu não teria passado pelo que eu passei.